Seja bem-vinda à Jornada Liderança ESG, aula 2. Se você não assistiu à primeira aula, eu te recomendo que faça isso antes de começar essa aula, pois os assuntos eles estão relacionados e eu acho que você vai aproveitar muito mais o que eu trouxe hoje aqui para você. Vamos começar? Na última aula, a gente viu o que significa ESG e por que que todo mundo passou a falar nisso. E por que que vai ser estratégico para as empresas se conectarem a esse tema para terem mais vantagem competitiva. A gente também percebeu que os desafios do mundo em transformação, eles tornaram ainda maior o desafio de ser um líder nos dias de hoje. Você conheceu os 5 estágios da maturidade ESG e recebeu algumas dicas para você refletir e começar a planejar como aplicar cada uma delas na sua empresa. Hoje eu vou te apresentar o meu método GPS ESG. Ele é um guia passo a passo, né, com as ferramentas e as estratégias necessárias para você liderar a implementação da agenda de uma maneira eficaz na sua empresa ou numa empresa onde você preste consultoria. Com o meu método exclusivo, você vai aprender o jeito correto de implementar a agenda nas empresas. Você vai se sentir muito mais seguro para encarar os desafios e alcançar os resultados que você quer com esse trabalho. Eu acho que vai ficar mais claro para você também os conceitos fundamentais do ISG, que vão ser muito importantes para suas discussões estratégicas com a alta liderança da empresa e para você elaborar e implementar um plano, né, de ação ISG. Você pode estar se perguntando por que que eu precisei criar um método para implementar a agenda ISG. Eu fiz isso porque eu via muita gente fazendo do jeito errado, ou melhor, muita empresa não conseguindo alcançar os resultados que ela queria e questionando o que tinha sido feito, o que elas tinham feito, né? Quando a gente está no mercado, a gente sabe aqui e ouve dali como as empresas iniciam seus processos. E eu via muitos casos de empresa, inclusive grandes, de empresas que usavam a sustentabilidade só como uma estratégia de marketing, sem nenhum compromisso maior com a causa. Sim, eu sei, muitas empresas iniciam por conveniência, né, para ficar bem na foto. Nesses casos, adotar alguma medida superficial, cosmética, sem querer realmente promover uma mudança significativa, pode até funcionar para elas, mas fica por isso mesmo. Né? Essas práticas não vão fazer a empresa crescer. Então, quando eu resolvi criar minha consultoria, eu não podia correr o risco de colocar a minha imagem em jogo, né? Orientando as empresas a seguirem um caminho que não ia dar certo. Então, eu juntei os meus conhecimentos, conversei com muita gente do mercado, estudei referências nacionais, internacionais e criei a minha jornada ESG e o meu GPS ESG, ou seja, a minha metodologia de trabalho, a metodologia que eu uso nas minhas consultorias. Aplicando o GPS ESG nas empresas, eu cumpro as etapas fundamentais do processo, que leva a empresa a mudar o seu jeito de operar. Como a empresa, com ele, vamos dizer assim, a empresa não corre o risco de negligenciar a transparência, por exemplo, né? Não envolver os colaboradores de forma adequada, ou falhar na hora de medir um impacto, né, positivo ou negativo que ela gere. O meu método, ele guia a empresa em cada ciclo da jornada. Se ela está iniciando agora, ele ajuda a construir as bases para isso. Então, é um momento de muito aprendizado e conscientização de todos. Mas quando ela já está no estágio de maturidade um pouquinho maior, ela já consegue promover inovação nas suas soluções e se diferenciar no mercado em função disso. Hoje eu vou te apresentar o GPS ESG, esse método exclusivo. Eu vou abrir para você como que eu trabalho. Eu tenho certeza que você vai adorar saber como que uma jornada ESG acontece na prática e a ferramenta que eu uso para me guiar. E eu vou te passar também alguns argumentos fortes para você convencer a sua diretoria a começar essa jornada. Bom, vamos lá. Então, antes de eu apresentar o GPS ISG, eu quero te dar uma visão da jornada ISG, das suas etapas e dos principais pontos que eu trato em cada uma delas. A jornada é composta por 7 etapas. Etapa 1, conhecer o caminho. Iniciar a jornada ESG com uma compreensão clara dos princípios e práticas. 2, definir a estratégia. Estabelecer uma estratégia alinhada com os valores e metas da empresa. 3, diagnosticar, ou seja, avaliar a situação atual da empresa em relação ao ISG. 4, planejar, definir os temas materiais e criar um plano detalhado para implementar as ações que forem necessárias. 5, implementar, colocar em prática as mudanças e as ações planejadas. 6, medir e monitorar, acompanhar o progresso e o impacto das iniciativas ISG. E, por fim, 7, relatar e comunicar, compartilhar de forma transparente os resultados e os compromissos ISG
com os stakeholders. Bom, eu vou detalhar um pouco mais cada uma dessas etapas agora para você. Na etapa 1, conhecer o caminho, é um momento que eu dou uma visão clara para a empresa sobre o ESG. Né? Eu trago os grandes desafios globais e como que eles têm afetado as empresas e como essa decisão que eles tomaram vão levar a empresa para outro patamar. É o momento que eu trago também muita informação sobre a concorrência, para eles já verem como é que a coisa está acontecendo no seu setor. Nessas conversas iniciais, eu alerto as empresas que um dos fatores mais importantes para o ESG exigir, a médio e longo prazos, e as mudanças na organização realmente acontecerem de forma realista, é que haja o engajamento e o comprometimento forte da liderança. Eu tenho um dado de pesquisa, e vou falar um pouquinho mais dela depois, que você até vai gostar de usar. 77% dos respondentes da pesquisa acreditam que o CEO deve liderar ativamente a agenda ESG. Então, você como líder de sustentabilidade ou como um consultor tem a função de mostrar para a liderança os benefícios e as oportunidades que se abrem quando a empresa investe nessa pauta e a importância vital do envolvimento direto dela. É nesse momento, com o GPS ESG em mente, com os conhecimentos da pauta, dos fundamentos e das ferramentas, sabendo o que precisa ser feito em cada etapa, que você vai poder garantir à alta liderança que os investimentos que a empresa vai fazer na sustentabilidade não vão ser em vão. Com o ESG alinhado à estratégia, elas vão ter muitas portas abertas para novos negócios, né? O ESG já é uma realidade e cada vez mais as grandes organizações elas têm exigido dos seus fornecedores de matérias-primas e produtos que cumpram esses princípios, sem dizer da exigência que existe por países no momento em que você vai exportar, né, produtos brasileiros. Bom, eu fiquei de apresentar hoje para vocês os benefícios de se adotar a agenda ESG, né? Pois é, eu trouxe aqui um dado quentíssimo. No último dia 22 de abril, a American Chamber, AmCham, né, divulgou sua pesquisa Panorama ESG 2024, realizada com a Humanizadas. Nessa pesquisa, que foi feita com 687 líderes empresariais brasileiros, mostrou que o engajamento com a agenda no Brasil saltou 24 pontos percentuais, de 24 para 23, com 71% das empresas adotando. Gente, pode anotar, que você vai querer usar esse dado depois. Fortalecer a relação com investidores, parceiros e colaboradores ganhou uma relevância ainda maior quando a gente compara 2023 com 2024. Mas os principais benefícios são: ter impacto socioambiental positivo. 2, fortalecer a relação com investidores e parceiros. 3, fortalecer o engajamento dos colaboradores. 4, fortalecer a reputação. 5, atrair e reter talentos. 6, aumentar a inovação. 7, fortalecer a comunidade local. 8, melhorar o resultado financeiro. 9, ter uma operação mais eficiente. E 10, diversificar o portfólio de produtos. Nessa ordem. Essa é a lista dos 10 principais benefícios desses líderes ao implementar a agenda ESG. Agora me diz, qual empresário não busca todos os dias esses benefícios? Qual que é a empresa que não tem na sua estratégia algo relacionado a isso? Por que então é tão difícil convencer os empresários a implementarem a agenda ESG? Bom, eu vou te responder. Isso acontece porque muitas vezes o assunto chega na empresa como um ativismo, né? Alguém vem e fala da emergência climática, dos gases de efeito estufa, da inclusão social, da diversidade no conselho, e o empresário às vezes está ali sem conseguir dinheiro para o capital de giro. Mas o que ele não sabe é que a solução pode estar no ESG. Mas como eu falei antes, e aí eu quero destacar aqui, quando a gente está no contexto corporativo, não se trata de ativismo, se trata de gestão, de resultado, de bem-estar dos funcionários, de perenidade do negócio, de vantagem competitiva. É disso que a gente está falando. E para convencer qualquer líder empresarial, é essa relação que a gente tem que mostrar. Na etapa 2, definindo a rota estratégica ESG, é quando a empresa define a direção e os objetivos que ela quer alcançar com a jornada ESG, alinhado, obviamente, aos valores e às metas da empresa. Lembra do teste de maturidade ESG que vocês fizeram? Pois é, esse é o momento da gente conhecer a maturidade ESG da empresa. É nessa hora que a gente vai perceber quais as ações que a empresa já desenvolve, que atendem requisitos ESG, como, por exemplo, algumas empresas eu vejo que elas já possuem alguma certificação, como a ISO 14001, por exemplo, que trata de gestão ambiental. Né? Você pode descobrir que ela atende uma ou até várias
né, legislações em relação aos temas da pauta. Mas eu costumo dizer que ainda assim é arroz com feijão, isso não é ESG. Mas que bom que já fazem isso. Bom, nessa etapa, essa fase 2, a gente também conversa muito sobre as motivações e as expectativas em relação a esse trabalho. Se tem alguma urgência em implementar algum requisito em função de algum compromisso, um contrato, talvez, ou alguma coisa que fizesse com que ela acelerasse o início da implementação da agenda. Isso tudo é muito importante para a gente entender esse contexto. Nesse momento, é importante você também, como consultor ou como líder, né, desse processo, conversar com as pessoas, circular pelas áreas, né, entender os processos, a dinâmica da empresa, como tudo acontece no dia a dia. Se você não tiver a oportunidade de ir pessoalmente, crie oportunidades virtualmente, né, com os profissionais chaves para que você consiga identificar o que é feito na prática, o que funciona, o que não funciona tão bem, o que está só no papel. Então, essa fase é uma fase bem importante para você identificar principalmente os principais stakeholders da empresa, né, e como que eles se relacionam com a organização. Bom, lembra que para qualquer pergunta ou observação, é importante você tomar nota das respostas, ou gravar, né? E realmente registrar tudo que você observou e manter tudo numa pasta bem organizadinha, porque essas informações vão ser super importantes mais para frente. Ao final dessa etapa, você vai ter identificado quem são os stakeholders, o que foi feito na organização e o que precisa ser melhorado, quais são as responsabilidades na estrutura da empresa e os recursos disponíveis. Outro dia, conversando com uma profissional, num grupo que eu participo, ela disse que ela iniciou a implementação da agenda numa empresa onde ela trabalha. Uma empresa bem grande no setor de logística. Como ela não segue uma metodologia, ela se viu perdida, né, nas etapas, tendo que lidar com questões super delicadas e entendendo que algumas das questões deveriam ser tratadas, às vezes, de forma separada. Eu falei com ela no GPS ESG a importância da gente ter uma visão clara da jornada e tudo o que acontece em cada uma das etapas. Comentei também, entre outras coisas, que quando a gente passa pela etapa 2, a gente se depara com muita coisa, né? Algumas ótimas surpresas que estavam escondidas e ninguém valorizava, até como, por exemplo, certificações, mas outras não tão boas assim. Ela queria tratar questões do meio ambiente e sustentabilidade de forma separada, antes de iniciar o trabalho com o ISG. Ups, eu só respondi para ela, esses dois temas são pilares do ISG. Veja que desafio, né? O que tratar primeiro? Em que momento? Tudo isso, gente, pode ser mesmo um grande desafio quando a gente não tem a visão do todo. Quando a gente vai avançando sem uma metodologia. A minha jornada ISG é o meu guia. E o GPS ESG é o meu passo a passo, que me permite avançar na jornada nas empresas que eu presto serviço, com clareza dos meus passos, numa sequência lógica, garantindo o envolvimento das pessoas no momento certo e, principalmente, o avanço nos objetivos que a empresa definiu. Agora, a etapa 3, o diagnóstico de sustentabilidade. Nessa etapa, você vai analisar e entender a posição atual da empresa em relação aos princípios do ISG. É aqui que você mapeia em detalhes os impactos que a empresa causa, tanto positivo quanto negativo. E aí nos 3 pilares, no meio ambiente, na sociedade e nas práticas de governança também. O diagnóstico permite que a empresa tenha uma visão melhor sobre a sua posição atual em relação aos critérios ESG. Quando a gente vai a fundo, né, e analisa a operação, a cadeia de suprimento, as relações com as partes interessadas, a governança interna, a gente ajuda a empresa a identificar áreas de muita força, mas também de fraqueza, de oportunidades e ameaças. Mas isso é fundamental, né? Essa análise detalhada acaba sendo a base sobre a qual você vai definir as suas estratégias. O plano de ação sai daí. Então, além disso, o diagnóstico ele permite também que a empresa mostre transparência, né? Quando ela se dispõe a olhar de perto as suas práticas, os seus impactos, né? E mostrar realmente o seu compromisso verdadeiro com essa responsabilidade corporativa e com a prestação de contas, ela estabelece uma nova forma de relação com seus públicos. Então, esse nível de transparência não só fortalece a confiança, né, do público na empresa, mas também pode abrir portas de parcerias estratégicas, investimentos sustentáveis e muito mais. Para fazer o diagnóstico, uma das ferramentas que eu uso é a BIA, que é a sigla para Be,
Impact Assessment, que é o questionário de mapeamento de impacto do sistema B. Mas existem outras ferramentas para isso no mercado. E você também pode criar, com base nas referências disponíveis, o seu próprio questionário. A etapa 4 é a etapa de planejamento. Agora que você já tem em mãos muitas informações sobre a empresa e possivelmente já conta com o apoio da alta liderança, agora é hora de você construir um planejamento estruturado, com objetivos e metas claras para que o ISG funcione na prática. Você vai perceber que esse é um momento muito introspectivo, eu diria até às vezes solitário, né? Se você não tiver uma equipe trabalhando junto. Esse é o momento que você precisa planejar os próximos passos, né? Você vai trabalhar com os dados que você juntou, informações, todas aquelas anotações que você fez e, sempre que possível, envolva outras pessoas de dentro da empresa ou equipes. Ao final desse trabalho, você vai conhecer as necessidades mais urgentes dos públicos de interesse da empresa e vai perceber a severidade e a probabilidade de cada impacto acontecer. E aí você vai poder construir e ter em mãos a matriz de materialidade com os temas prioritários. Além disso, vai ficar claro para você quais as políticas de sustentabilidade que precisam ser criadas mais rapidamente para alcançar as metas que vocês desejam. A próxima etapa é a etapa de implementação, a etapa 5. Aqui, você coloca em prática as ações planejadas. Então, é a hora de você pôr a mão na massa e iniciar a implementação de tudo que estava no seu plano de ação. Para incorporar as ações na gestão organizacional, você vai definir estratégias e definir ações. E essas ações podem ser a criação de uma política institucional, a criação ou melhoria de processo, e assim vai. É sempre bom e importante a gente lembrar que as intenções da liderança, elas devem estar alinhadas com a vontade de fazer o ISG acontecer, assim como as equipes também. Elas precisam ter consciência das mudanças que isso também vai provocar no dia delas. É só assim elas se engajam e se comprometem. Tudo que vai ser feito daqui para frente precisa estar inserido na estratégia do negócio e deve orientar a tomada de decisão dentro da empresa. É isso que vai gerar mudança, que vai moldar a cultura e vai influenciar na sua nova identidade. Na medida em que a implementação das ações vai avançando e os resultados começam a surgir, é que a empresa, de fato, vai começar a mostrar o seu compromisso com os critérios ESG. Esse é um momento muito intenso da jornada, né? Onde eu fico muito próxima das equipes de implementação para dar segurança a eles e para que eles avancem conforme o planejado. É um desafio muitas vezes grande, né? A gente entra numa empresa e a gente precisa, às vezes, quebrar silos, rituais, barreiras, que as organizações, às vezes, têm, que se consolidaram nos últimos 10, 20, 30 anos, muitas vezes, né? Mudar processos, mudar comportamento é difícil mesmo. A gente tem que ir devagarinho, mas persistir. Bom, quem aqui não lembra, né, de quando a gente começou a usar cinto de segurança, que passou a ser obrigatório o uso do cinto nos carros, né? Foi uma mudança de comportamento radical. Muita gente reclamou, muita gente resistiu, mas aos poucos foi se tornando natural para a gente. E talvez se eu perguntar hoje aqui para vocês se vocês usam ou não o cinto, eu tenho certeza que a maioria vai dizer sim, e se quando eu não uso, eu sinto falta dele. Pois é assim mesmo. No início incomoda, mas depois a gente acostuma. Gente, tem muita coisa boa sendo feita por aí, né? Tem muitas empresas corajosas enfrentando brigas pelo que elas acreditam. Um bom exemplo que eu trouxe aqui para vocês de uma empresa que colocou em prática um plano de ação claro e concreto para enfrentar a desigualdade racial é a Magazine Luiza. A Magalu, ela se tornou a primeira empresa de capital aberto do Brasil a criar um programa de trainee exclusivamente para negros brasileiros. A empresa foi processada por discriminação reversa, mas ganhou o caso, né? Hoje, muitas empresas seguem essa abordagem pioneira, né, do Magazine Luiza. Tá vendo? Não é fácil, mas a gente precisa seguir em frente e com coragem. Etapa 6. Medir e monitorar. Bom, após a implementação de cada ação, você passa a avaliar regularmente o progresso, né, monitorando o desempenho em relação aos critérios que você estabeleceu no plano de ação. Quando a gente fala de ESG, a gente fala de monitoramento, a gente fala de dados. É assim, tudo precisa ser medido, evidenciado. Então, na fase de medir e monitorar, é quando a gente realmente ajuda a empresa a criar essa rotina, a se comprometer a avaliar regularmente seu processo, a olhar para os dados, analisar, e com isso ela acaba também aprendendo a monitorar seu desempenho. Parece uma coisa óbvia, gente, mas não é. São poucas as empresas que já começam a sua operação usando dados para tomada de decisão. São muitos indicadores que podem ser analisados quando a gente fala dos 3 pilares, né, do ISG. E ao monitorar de perto esses parâmetros, a empresa pode identificar tendências, áreas de melhoria e potenciais riscos,
o que pode gerar a necessidade, às vezes, de pensar numa realidade, numa ação corretiva. Por fim, a última fase da jornada, relatar e comunicar. Talvez seja essa uma das horas mais esperadas, porque ver resultados alcançados é sempre uma satisfação. Mas também tem um grande desafio aí, o de apresentar os resultados para alta liderança e mostrar o quanto ter passado por tudo que a gente passou na jornada valeu a pena. Pois é. Então, seja pelo bem que ela gerou às empresas, através de ações diretas e indiretas, seja pelo lado financeiro, ou por todo o engajamento que ela gerou ao longo dos meses com os vários públicos que ela envolveu no processo. Quanta coisa, né? Pois é maravilhoso quando a gente chega no fim de um ciclo da jornada ESG. Mas você deve estar se perguntando, mas espera aí, a jornada ESG é o mesmo que o GPS ESG? Eu vou te explicar. E você vai perceber que ter estado na aula de hoje, você foi beneficiado em dobro. Então vamos lá. Você agora entendeu as etapas de uma jornada de implementação da agenda. A jornada que eu criei com essas 7 etapas são um guia em si, que você pode replicar ou você pode utilizar para criar sua própria forma de trabalho. Como eu disse antes, eu criei a minha metodologia de jornada ESG fundamentada em uma sólida base de conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos tempos de estudo, né, tanto em cursos no Brasil quanto nos Estados Unidos, além da minha própria experiência na liderança das empresas onde eu trabalhei. Esse método ele foi moldado pela minha aplicação prática nas consultorias e pela incorporação de metodologias e ferramentas também que eu fui conhecendo e adaptei muitas delas à realidade brasileira. Com esses meus mais de 20 anos de experiência, eu acabei consolidando minha visão sobre os temas e agora, então, para mim, eu tenho um caminho claro e profissional para seguir com os meus projetos de ESG nas empresas. Mas agora eu vou te revelar um segredo, não conta para ninguém. Com o tempo e ao passar pelas fases, eu enfrentei desafios, eu conheci realidades organizacionais diferentes, e aí, em função disso, eu fui criando um checklist. Eu fui escrevendo, fui apagando e corrigindo o meu roteiro do dia a dia, cada uma das minhas atividades no projeto. E olha que são muitos detalhes. Esse checklist, essa sequência de perguntas, os pontos de atenção, as medidas que eu tomei para superar os desafios, tudo isso compõe o meu GPS ESG. Por isso eu chamo de GPS. Quando a gente viaja, a gente coloca a localização do nosso destino e a gente confia que ele vai nos orientar sobre o caminho, não é mesmo? Então, o meu GPS ESG é esse orientador do caminho, que eu devo seguir a cada dia, a cada semana em um projeto de implementação do ESG. Agora, você pode estar se perguntando, por que você compartilha as etapas da sua jornada, o seu passo a passo, que deu tanto tempo, tanto trabalho para você fazer? Bom, eu acredito muito no poder do compartilhamento do conhecimento para gerar valor. É por isso. Então, ao disseminar esse meu trabalho, eu sinto que eu estou contribuindo para o avanço da agenda de sustentabilidade no Brasil. E eu estou capacitando outros profissionais para levar essa agenda para mais empresas, né? Quanto mais pessoas adotarem o meu método, mais empresas vão estar mais preparadas para prosperar de maneira sustentável, vamos dizer assim. Eu sei que agora deve ficar aquele gostinho, né, para saber mais de cada pedacinho do GPS. Mas você também vai concordar que em uma aula seria muito difícil você conhecer tudo. Mas calma, eu tenho uma boa notícia para te dar. Lembra que você não está sozinho nessa jornada. Pode contar comigo. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre como que eu posso te ajudar nessa sua jornada de desenvolvimento pessoal e crescimento profissional. Nela, eu vou falar como você pode ampliar seus conhecimentos em ESG para abrir novas oportunidades de carreira. Afinal, você já sabe que esses conhecimentos são cada vez mais valorizados pelo mercado de trabalho. Eu vou falar também da minha mentoria Liderança ESG. Nela, você vai ter o acesso completo ao GPS ESG. E aí você não vai estar só preparado, mas você vai estar também equipado para aplicar na agenda das empresas. As inscrições para a nova turma de mentoria começam dia 13 de maio. E na próxima aula eu vou te contar a oferta especial que eu criei para você que participou dessa jornada. E aí, gostou? Sentiu que o seu entendimento sobre o processo de implementação deu um salto gigante? Eu tenho certeza que sim. Então, que tal você compartilhar no Instagram as suas percepções sobre a aula de hoje? Bom, antes de terminar, da mesma forma que eu falei na segunda-feira, eu te convido para o bate-papo de amanhã. Vai ser ao vivo no Instagram e eu vou fazer uma live, então, para tirar as dúvidas sobre a aula de hoje. E hoje eu já vou colocar também aquela caixinha de perguntas no Instagram para você já ir colocando suas dúvidas e comentários para a gente esclarecer tudo amanhã. Ah, e você também pode deixar o seu feedback aqui embaixo nos comentários. O que mais gostou, o que fez a diferença para você, combinado? Bom, muito obrigada e eu te espero na terceira e última aula. Até lá!